Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Essa é uma sequência de vídeos que eu vou estar fazendo de devocional. Serão ao todos 21 vídeos, onde vou estar fazendo um período de oração, de compartilhamento da palavra de Deus. E eu já queria desde já te convidar para você estar participando juntamente comigo. Tá? Nesse período, a gente vai ler a palavra e também vai ter um período de oração em cada um desses devocionais. E eu queria pedir que você deixasse aí nos comentários, né, o seu nome e a cidade de onde você está, para que eu possa estar orando pela sua vida no próximo vídeo, beleza? Serão 21 vídeos, eu espero que você goste, que Deus te abençoe. Bom dia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje é o vídeo de número 8, se eu não me engano, dessa série de 21. E hoje eu venho trazer um texto para poder compartilhar com os irmãos, que está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Nesse texto a gente vai ler um pouco a respeito da armadura de Deus. Amém? Vai dizer o seguinte a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Essa carta, né, do apóstolo Paulo aos Efésios, ela traz para nós aí algo diferente das demais cartas. Nesse trecho da palavra, ele vem falar para a gente sobre o mundo espiritual, algo que muita gente ignora, muitos fazem de conta que não existe, alguns acham que é loucura pensar que existe um mundo espiritual, para outros acabam vivendo mais no mundo espiritual do que no mundo natural. Entretanto, ele, logo no começo, ele nos diz a seguinte questão: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, é só o Senhor que ele pode nos dar forças para enfrentar os dias maus, os dias difíceis. E por mais que sejamos o mais intelectual possível, o mais sábio, o mais inteligente, a pessoa mais bem preparada, o dia mau ele chega na vida de cada um. Não tem como fugirmos desse dia. E ele chega. E quando ele chega, é necessário que estejamos firmes. E para que a gente esteja firme na rocha que é o Senhor, o apóstolo vem nos dar as seguintes orientações: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Uma das coisas que eu vejo com frequência no canal, muita gente ignorando a existência do diabo.
Muitos falam que você vê diabo em tudo, vocês enxergam o demônio em tudo. Nunca é o ser humano, a responsabilidade é sempre terceirizada. Mas a própria palavra ela nos mostra que aonde que está a responsabilidade? Aonde que está a responsabilidade? Vai dizer o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, esses espíritos, eles têm sim grande influência sobre a vida das pessoas. Porém, existem duas formas da pessoa tá ali sobre a condução das trevas, que seria através da possessão, que a gente conhece mais, até por ser muito divulgado em filmes, né? É a possessão ou a influência. E na maioria das vezes, irmãos, a gente tem visto a influência maligna nas pessoas. E outros ignoram tudo isso por achar ser mais fácil lidar com essa situação, ignorando, dizendo que não existe, fazendo de conta que está tudo bem, do que a pessoa aceitar que existe um mundo espiritual, porque quando você aceita, você vai entender que, poxa, se existe um mundo espiritual, como eu vou combater algo que é espiritual se eu vivo num corpo carnal? Bem, o apóstolo vai nos dizer aqui que a gente precisa tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficarmos firmes. Com a armadura do Senhor, a gente é capaz de estar preparado para esse confronto com as trevas. Esse confronto que ele é dia a dia, irmãos, não tem como. Não tem como. O maligno ele se levanta de formas diferentes para lidar com cada um. Ou seja, aquele que ele tem que lidar com muitas pessoas, muito provavelmente ele vai se manifestar através da influência na vida de alguém, para que essa pessoa gere uma situação a qual vai perturbar essa pessoa que está juntamente com ela ali, que é um cristão, fazendo que ele venha sofrer, seja cometendo um pecado, seja se irando, seja se magoando. Ele tem as suas artimanhas. E mesmo ele com essas artimanhas, com a maneira dele de agir, uma vez que você está fortalecido no Senhor e você está revestido com a armadura do Pai, por mais que ele tente, ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair, amém? Então, a palavra continua no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe, irmãos, a verdade ela é poderosa. E um dos princípios básicos da caminhada cristã é caminhar em verdade. Porque o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, se a gente está cingido, a gente está usando ali o cinturão da verdade, a gente está preparado para enfrentar a maior parte dos nossos desafios. Porque a pessoa pode inventar um monte de argumentos, pode criar um monte de histórias e narrativas, porém a verdade ela sempre vai ser verdade. Embora alguns tentam deturpar esse pensamento, dizendo que existe a minha verdade e a sua verdade, não existe duas verdades, só existe uma. Então, por mais que na minha cabeça ou na cabeça da outra pessoa ela considere que aquele pensamento dela é a verdade, se ele não for a verdade mesmo, mais cedo ou mais tarde ele vai cair por terra. Amém? E continua: e vestida a couraça da justiça. Nós precisamos andar em justiça, irmãos.
Não adianta zelarmos pela justiça para com as nossas vidas e sermos injustos quando nos cabe fazer o julgamento de alguma situação ou da solução de algum problema. A gente precisa buscar no Senhor fazer a justiça com sabedoria. Salomão, logo que foi coroado a rei, Deus deu a ele um presente que ele poderia escolher o que quisesse que o Senhor faria pela vida dele. E ele pede ao Senhor que o Senhor lhe desse sabedoria para poder conduzir o povo. Sabe, irmãos, e o Senhor ficou admirado com a atitude que Salomão teve, e além de dar ele sabedoria, ele fez ele o homem mais sábio daquele tempo, de todos os reis, fez o rei mais próspero de todos os reis, deu a ele conhecimento em várias áreas. Então, ele foi capaz de julgar o povo, e logo nos seus primeiros julgamentos, ele foi confrontado com duas mães que diziam ser mães de um mesmo filho. Ele, intrigado com aquilo, sem saber como ia fazer, ouviu o relato de uma mãe e ouviu o relato da outra. Então, provido ali de muita sabedoria, ele pede a um dos seus soldados que lhe desse uma espada e falou: vamos partir essa criança no meio. E a mãe, que realmente era a mãe, ela se revelou, mas não suplicando pelo seu filho, dizendo: não, deixa ficar com ela então. Eu prefiro que ele fique com ela do que venha acontecer o mal com ele. Talvez hoje que a gente conhece a história, a gente fala: Glauber, mas isso não é nem tão assim. Mas naquele tempo, irmãos, foi algo tremendo. Foi algo tremendo. E ele fez justiça. Que quando a verdadeira mãe se revelou, ele entregou o filho para a mãe verdadeira. Você está entendendo que a justiça ela tem poder. Então, por mais que a gente sofra injustiça em algumas vezes, a gente precisa estar agindo com justiça, porque o nosso Deus, ele é justo. Amém? E vai dizer no versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Sabe, irmãos, cada vez que você se prepara para poder falar dessa palavra, cada vez que você medita nela, algo começa a florescer dentro de você. Um conhecimento ainda maior, um desejo maior de conhecer mais, de caminhar mais. Então, uma vez que a gente está buscando o evangelho da paz, a gente recebe também a paz do Senhor, que ela excede a todo entendimento. E até o momento aqui a gente já está revestido de verdade, de justiça e de paz. No versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, irmãos. A fé é algo que a gente precisa estar alimentando todos os dias. Irmãos, é impossível viver sem fé nesse tempo que a gente está vivendo. Especialmente no país onde a gente vive, irmãos. Olha só tanta coisa que acontece de errado, tantos problemas. Você chega no mercado, está tudo cada vez mais caro. Se você tem um carro, cada vez a manutenção está mais cara, cada vez você abastecer esse carro está se tornando mais caro. Sabe, está tudo se complicando cada vez mais, e se a gente não tiver fé e entregar nossa vida no Senhor, a gente corre sérios riscos, irmãos, de, com perdão da expressão, mas de pirar. A opressão das trevas, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tudo isso quer nos jogar distantes de Deus, quer nos ver verdadeiramente dentro de um poço. Talvez seja esse momento que você está passando agora, você esteja dentro de um poço e por coincidência começou a ouvir esse vídeo, né, e assistir esse vídeo e está me ouvindo até agora.
Sabe, se você está nesse poço, se você está lá no fundo, quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que tem para a gente poder olhar é para cima. Então olha para cima que o Pai ele está com os ouvidos atentos. Clama a Ele, clama a Ele e Ele vai te socorrer, amém? Aleluia. Aí vai dizer o seguinte, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos que o inimigo tem lançado sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem tentado nos parar, nos ferir. As dificuldades, os problemas, as lutas. Sabe, mas o escudo da fé, a fé é a esperança, irmãos. É o crer naquilo que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se você está sendo confrontado, você está sendo atacado, você está sendo ferido, a fé te permite enxergar lá na frente, você vai ver, vai contemplar com seus olhos. Não, o Senhor, Ele vai me ajudar, eu creio. Tá difícil aqui agora, o cobrador tá me batendo na porta, eu não sei para onde eu vou, mal meu dinheiro tá dando para poder pagar as contas, mas eu creio que o meu Redentor vive e Ele vai vir em meu socorro. A minha situação financeira ela vai mudar, a minha saúde ela vai mudar, a minha casa ela vai mudar, os meus filhos serão alcançados. Sabe, irmãos, a gente tem poder na nossa palavra, na nossa boca. Corre um rio que pode correr coisas boas, como pode sair coisas ruins. Então, toda vez que você abre a boca para falar, fala de coisas boas, fala palavras de fé, palavras de ânimo. Creia naquilo que seus olhos não estão enxergando, mas naquilo que você consegue ver com seus olhos espirituais, amém? Para que você possa contemplar isso acontecer na sua vida. 17. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, o capacete, ele protege a nossa cabeça, ele protege a nossa vida. Uma vez que a gente sabe que a gente é salvo, a gente sabe que assim como o apóstolo fala em um outro versículo, ele diz o seguinte, que viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, quando você está firmado no Senhor e você sabe que o seu galardão está nos céus e você sabe que a sua vitória está em Jesus, está na salvação, você já é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, independente do que acontecer aqui, a gente sabe que a gente vai para o Pai. A gente sabe que a gente vai fechar o olho, mas na hora que a gente abrir esse olho, a gente vai estar diante do Pai, diante do Senhor. Então isso é confortante, isso é algo assim fortalecedor. Então o capacete da salvação ele tem esse intuito de proteger a sua mente. Talvez você está sofrendo setas aí, palavras de desânimo, palavras que vai contra aquilo que você acredita. Mas deixa eu te falar, vale a pena servir ao Senhor. Porque mais do que tudo, Ele tem salvação para nossas vidas, amém? E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela precisa estar na ponta da nossa língua. Muitos ímpios eles têm falado daquilo que eles não sabem, para poder confrontar o povo de Deus. Muitos ímpios têm vindo com palavras e versículos avulsos, para poder defender os seus maus pensamentos, para poder defender as suas teorias enganosas. Eles pegam versículos da Bíblia e distorcem o significado, porque eles pegam esse versículo sem ter um contexto. Sem o contexto, na maioria das vezes, esse versículo ele acaba sendo um versículo isolado e sem sentido. Você pode colocar ele dentro de qualquer contexto, inventa um contexto aleatório e encaixa ele ali no meio para poder dizer que você está dentro da Bíblia, que o que você está fazendo está certo. Ei, a gente precisa estar dentro da palavra, ser um conhecedor da palavra, para que a gente não venha ser enganado por pessoas que tentam distorcer a palavra de Deus. Amém? Versículo 18. Orando em todo tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, a palavra nos diz que oração ela é fundamental. Oração, e não apenas por nós, mas orar também com confiança, sabe? Pelas as demais pessoas que fazem parte aí do reino, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, missionários, todas essas pessoas também, elas necessitam da nossa oração, ainda que elas nem saibam que a gente está orando por elas, mas a nossa oração ela tem poder. Você pode estar orando por uma pessoa que está muito distante de você, que você pode ter certeza que vai acontecer se você estiver orando com fé. Amém? E ele continua, versículo 19: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notórios os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós aqui no Brasil somos felizes por poder falar do Evangelho sem ter barreiras. Pelo menos algumas intelectuais até se levantam daqui e dali, mas nós temos a liberdade de falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus o alimento. Hoje eu estou podendo falar com você dessa palavra através desse canal, e eu espero que essa palavra ela seja alimento na sua vida e que ela possa te fortalecer nesse dia. Amém? Eu oro abençoando a sua vida, você que tem acompanhado essa série de vídeos. Irmãos, essa série ela gera muito pouco crescimento para o canal, tá? Porém, ela gera laços, ela alcança pessoas. E talvez uma pessoa ter ouvido esse áudio aqui, assistido esse vídeo e ter sido fortalecida na fé, ter sido abençoada, já é vitória, tá? Mas, de qualquer forma, eu oro e peço para que você, sabe, compartilha, comenta, curte esses vídeos para poder me ajudar aí no engajamento do canal. Amém? Mas, sem delongas, eu quero orar pela sua vida, né? Se você ouviu, assistiu até aqui, deixa aí nos comentários: Glauber, eu assisti até aqui, eu vi até o momento da oração. Amém. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quero orar nesse momento por todos que têm assistido essa série de vídeos, ó Pai. Pessoas que têm sido abençoadas no Brasil, em outros países, pessoas que têm me ouvido, ó Deus, e dado ouvido à minha palavra que eu tenho compartilhado, a minha voz. Eu te glorifico, Pai. Te glorifico, Deus, por cada uma dessas pessoas, ó Deus. Eu sei que tem gente, Pai, que está precisando ouvir isso. E está em algum lugar, meu Deus, aonde eu apenas falando no meu círculo pessoal, eu não sou capaz de alcançar essa pessoa. Mas se o Senhor, meu Pai, tem queimado isso no meu coração, é porque tem gente que está precisando ouvir. E eu oro e peço ao Senhor, vá de encontro a essa vida, onde quer que ela esteja, Pai. Renova, meu Deus, a fé dessa pessoa, meu Pai. Senhor, que ela venha estar fortalecida, meu Deus, com toda a armadura do Senhor, para poder suportar o dia mal, meu Deus. Senhor, que venhamos ter a convicção de que nós não lutamos contra carne e sangue. A gente não luta contra as pessoas, ó Deus, mas a gente luta contra as trevas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa onde quer que ela esteja. Aonde quer que esse áudio chegar, meu Pai, que as vidas venham ser, meu Deus, renovadas, que haja, meu Deus, o desejo nessa pessoa de estar na Tua presença, que haja a influência do Espírito Santo na vida de cada um, gerando salvação, gerando bênção, gerando mudança de vida, Pai. Oro mais uma vez, Senhor Deus, pelo nosso Brasil, pedindo que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um, meu Pai. Cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, idoso. Pai, que em nome de Jesus o nosso povo, ó Deus, venha ser, meu Pai, despertado para um novo tempo no Evangelho, que haja um avivamento no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Senhor Deus, e coloco nas suas mãos os nossos governantes.
Senhor, que o presidente, meu Pai, venha ser, Pai, liberto, Pai, dessas convicções dele. Senhor, que ele venha ser salvo, que ele venha ser, Pai, transformado, meu Deus. Para que ele venha, meu Deus, presidir bem o nosso país. Desperta, meu Pai, os nossos governantes, desperta os nossos ministros, Pai. Que haja arrependimento no coração desses homens, ó Deus, que haja transformação. Senhor, que nós venhamos ser, Pai, despertados, ó Deus, para orar pela nossa nação todos os dias. Oro, Pai, pelos deputados, senadores, ministros, juízes, Pai, governadores, prefeitos, vereadores e tantos outros cargos que existem aí, meu Deus, acima, meu Pai, na gestão aí do nosso país. Senhor, que esse povo venha ser despertado a buscar o Senhor, a Te conhecer e que eles venham governar, meu Deus, para o bem do povo e não apenas para um bem pessoal. Em nome de Jesus. Oro, Pai, agradecendo pela vida de cada um, meu Deus. Cada um que tem se inscrito no canal, cada um que tem curtido os vídeos, que tem assistido os vídeos até o final, que tem deixado um comentário. Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Você que ouviu, né, eu só tenho que te agradecer por ter acompanhado até aqui, tá? Você viu até o final, eu pedi para poder comentar antes, mas se você ouviu até o final, fala, eu vi até o final. Deixa aí para eu poder estar orando pela sua vida no próximo vídeo que eu gravar. Amém? No mais, eu só tenho que te agradecer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo.